Boa noite, irmãos. Se coloque de pé, vamos estar orando para iniciar esse culto. Como é bom estarmos na presença do Senhor, reunidos em uma só fé, em um só amor. Tem irmãos chegando ainda, podem entrar, sentar. Vamos orar enquanto isso, para iniciarmos. Feche seus olhos, fala com Deus, agradeça ao Senhor, porque Ele permitiu você estar aqui nessa noite. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão precioso de estarmos reunidos para adorar o Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, que tem sido tão grande para conosco, Pai. Obrigado por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido cada dia, Pai. Nós não merecemos tanto amor, mas o Senhor é grandioso, é um Deus fiel e nos ama e cuida de cada um de nós. Eu quero te agradecer, Senhor. Esse culto, Deus, é para honrar e engrandecer o Seu nome. É para a Tua glória, é para o Teu louvor. Seja honrado, engrandecido, louvado através de nossas vidas neste momento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Louve o Senhor com palmas. Quero ouvir a igreja cantar. De todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará, Leão de Judá. O júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos e um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reina, Leão de Judá. Leão de Judá.
vida do nosso Deus. Dai glória e louvores e a majestade na vida do nosso Deus. Grita em glória e louvores e a majestade na vida do nosso Deus. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Amém. Aplauda o Senhor. Toda honra e toda glória ao nome do nosso Deus. Estamos aqui para agradecer ao Senhor todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. Agradecer pelo seu amor, pelo seu cuidado. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Louva o Senhor com palmas. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por tudo. Em tudo, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus me levanta. É pra dizer que te pertenço, Deus. Nós te pertencemos, Senhor. Somos povo seu. Te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo
lindo. É para o nosso Deus. Você mudou? Você mudou. E fez o que ninguém. Você acreditou. Só vivo pra você. Não sou meu mundo, não. Agora A força e o louvor a Deus e o levantar. nas minhas mãos é pra dizer Que te pertenço, Deus. glória, A força louvor a Deus e o levantar. nas minhas mãos É pra dizer te pertenço, Deus. te pertencemos, Senhor. Nós pertencemos a um Deus vivo. Ele transformou a minha história. Ele transformou a nossa história. E se tem alguém aqui hoje que quer ter a sua história transformada, creia que há um Deus que pode transformar a sua vida, mudar tudo. Ele pode transformar tudo, até aquilo que aos seus olhos pareça impossível. O nosso Deus pode transformar, pode mudar a sua vida. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar exaltando o nome do Senhor. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Sempre cuidará de mim.
Quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a sua vitória, só precisa descansar. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tocando agora. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Já tenho a tua vitória, só precisa descansar. Boa noite a todos. Vou estar fazendo um momento ofertório e vou estar lendo o Salmo 23, apenas o versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se temos o Senhor como nosso pastor, podemos descansar, não é mesmo? Porque ainda que passemos por falta de emprego, por desemprego, não vai nos faltar nada. Por quê? Porque Ele supre as nossas necessidades, não é mesmo? Aquilo que eu quero, eu posso não ter, mas aquilo que eu preciso, eu vou ter, porque Deus vai suprir, né? Deus vai me mandar, né, para mim. Então, nós vamos estar, neste momento, obedecendo a palavra do Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas, né, colocando, né, no gasofilácio. Nós vamos estar também orando e agradecendo a Deus pelo cuidado dEle. Mas, antes disso, o pastor vai estar dando uma palavra. Boa noite, povo de Deus. A gente aproveita esse momento para compartilhar da alegria no nosso coração, no coração da igreja, porque sabemos que, primeiramente, o coração do nosso Deus se alegra com o movimento da igreja em prol da obra do reino de Deus, em prol do reino de Deus, o avanço da obra missionária. Então, quero fazer esse momento, antes de você trazer o seu dízimo, a sua oferta, esse momento de gratidão a Deus. Nós fomos há pouco tempo, através do Espírito de Deus, fomos impulsionados a oferecer uma oferta de amor para a Cristolândia, para a obra missionária. Porque toda igreja tem que ser missionária. Igreja tem que ser missionária. Não pode ficar de fora de nenhuma obra no que diz respeito ao avanço do reino. Não pode ficar de fora daquilo que Deus coloca para nós, nos desafia a participarmos e nos envolvermos para que almas sejam ganhas para Jesus, para que possamos povoar o céu e esvaziar o inferno. Eu louvo a Deus nesse momento com a igreja, louvo o nome do Senhor, porque há pouco tempo, coisa de 2 semanas atrás, fomos desafiados por Deus a participar da campanha do feijão, para abençoarmos ali a Cristolândia, que é uma obra missionária que trabalha com a recuperação de dependentes químicos.
E a igreja abraçou. Uma das maiores alegrias que um pastor tem, que um líder tem, é ver quando a igreja se envolve, quando a igreja coloca o seu coração na obra do Senhor e aceita os desafios vindos de Deus, crendo que o Senhor suprirá, o Senhor abençoará, o Senhor multiplicará. Eu louvo a Deus pela vida da IBCI, pela vida dos irmãos que se envolveram. E não só isso, várias outras pessoas, várias outras famílias que nem são membros da igreja, mas que também participaram, doando o quilo de feijão, colocando recursos no gasofilácio, pessoas que enviaram ofertas, mandando pix para a conta da igreja. Enfim, houve um mover de Deus na vida da igreja e além dos limites da igreja, no que diz respeito a alcançar também, a tocar também em outras pessoas para que participassem dessa obra. Então, nesse momento, eu quero com você agradecer a Deus pelos dízimos, pelas ofertas, e agradecer a Deus pelos quilos que já estão aqui. Nós temos aqui, para você ter uma ideia, pelo que passaram para mim até a última contagem, são 330 quilos. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Então vamos glorificar o nome do nosso Deus, vamos agradecê-lo. E talvez ainda pareça mais. Amém por isso. Tomara que sim. Tomara que Deus continue movendo corações para que mais quilos cheguem, porque na terça-feira nós pretendemos ir lá levar esses quilos de feijão lá, essa quantidade de feijão lá para abençoar aquele projeto missionário. É muito bom nós fazermos parte da obra de Deus e é muito bom quando uma igreja aceita desafios, porque são exatamente nos desafios que a igreja cresce, que o cristão cresce, que Deus abençoa e multiplica ainda mais. Outros desafios virão. Há pouco tempo, nós tivemos aí a campanha do leite para o Lar Batista, a igreja chegou junto, foram 1.520 litros de leite, em tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de escassez, Deus tem nos dado em abundância. Deus não tem deixado faltar na nossa mesa o pão de cada dia. Deus tem nos feito, para a glória dele, agentes abençoadores, a qual a igreja tem abençoado através da ação social, abençoado famílias com cestas básicas, gente que aparece, bate na nossa porta pedindo ajuda. E eu louvo a Deus pela sua vida, querida ovelha, pela sua vida, igreja. E talvez até algum visitante que esteja aqui, que também quis participar, e está conosco também, fazendo a obra que abençoa vidas e glorifica o nome de Deus. Quero chamar aqui a Janete e o Severino, são líderes da ação social, para que esteja aqui com a gente também. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Severino, vem com ela. Isso, deixa sozinha não. Andamos em família. Isso. Vamos orar agradecendo a Deus pela obra dele, pelo que ele tem feito. Eu vou pedir que você fique de pé mais um pouquinho, por gentileza. Porque é um momento de gratidão a Deus, de adoração ao Senhor. Prepare-se, igreja. Outros desafios virão para a glória de Deus. Eu sei que você vai abraçar, vai viver isso. E o nome do Senhor será glorificado. Pai, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado porque nós somos agraciados, nós somos abençoados quando respondemos, ó Pai, ao teu chamado, quando respondemos aos desafios de fé que o Senhor coloca para nós. E a igreja cresce, a igreja amadurece, nós avançamos, nós guerreamos, nós vencemos no nome de Jesus e o nome do Senhor é glorificado. Em cada, ó Pai, passo que nós damos, em cada ação, ó Deus, que envolve o Teu nome, que é para a Tua glória, nós sabemos, ó Pai, que nós somos muito abençoados por isso, nós não merecemos isso, mas é um privilégio para nós fazermos parte da Tua obra. Bendito seja o Teu santo nome. Nós queremos, ó Pai, Te agradecer por esses quilos que já chegaram até aqui, 320 quilos, 330 quilos de feijão que já chegaram até nós, que serão, ó Pai, enviados para Cristolândia, para a obra missionária, para continuarmos, ó Pai, pregando o Evangelho através desta instituição que tem resgatado vidas, ó Pai, das sarjetas, gente que estava escravizada ao vício, ó Pai, mas que estão sendo resgatadas pelo poder da Tua palavra. É muito bom, ó Deus, fazer parte de uma igreja que não mede esforços para se envolver e participar da Tua obra missionária de uma forma ou de outra, não ficar, ó Pai, afastada disso, mas sempre presente, atuante e participante na obra do Teu reino.
Bendito seja o nome do Senhor. Então, ó Pai, receba, ó Pai, como uma forma de gratidão. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo desafio que foi dado, pela oportunidade que nos deu de participar dessa obra e de saber que o Senhor é um Deus que faz prosperar, frutificar, abençoar, ó Deus. E é muito bom, ó Deus, fazer parte da tua obra. Bendito seja o teu santo nome. Quero te agradecer pela vida da IBCI, ó Deus. Aqui tiveram pessoas que falaram com familiares, com amigos, com vizinhos, colocaram na internet, nas redes sociais, convocando, chamando, que lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança, falou com uma pessoa, falou com outra, e várias pessoas também doaram. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem trazido o alimento para a nossa mesa, o pão nosso de cada dia. Muito obrigado por isso. É a nossa oração, ó Pai, que o Senhor também abençoe o chefe de família que está desempregado, que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por necessidade nesse momento, e que a nossa igreja, Deus, sempre esteja com os braços estendidos para servir, ó Deus, para abençoar, para fazer o Teu Evangelho prosperar também, ó Pai, através da ação social, também através da obra missionária. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa oração, Pai, de gratidão a Ti por esse momento. Obrigado pelos dízimos e ofertas que também serão depositados no gasofilácio. Continua abençoando, Pai, a fidelidade do Teu povo. E se há aqui no meio algum infiel, ó Deus, que o Senhor sabe quem é, esteja, ó Pai, com o Teu Espírito falando ao coração dele, ó Pai, fazendo, ó Pai, com que seja vista, ó Pai, a necessidade de ser obediente à Tua palavra. E o quanto o Senhor abençoa o coração obediente. Converta, ó Pai, bolsos, converta famílias, converta pessoas, ó Deus, para a Tua obra, para que estejam cada vez mais se envolvendo na Tua obra. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e muito obrigado por esse momento. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, consagramos essa oferta ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar com alegria no coração, igreja. Obrigado. Enquanto louvamos, pode trazer seu dízimo, suas ofertas. Vamos continuar cantando com alegria, com gratidão. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Vai restaurar alguém de novo e vai
ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. E você vai chegar, você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Através dessa canção que vocês estão ouvindo, quem não sabe, a Keila, ela é minha aluna de canto. E ali a gente decidiu gravar esse vídeo, Você Não Vai Parar. E ali nós postamos nas nossas redes sociais. E nós recebemos várias mensagens, várias pessoas que naquele ponto, naquele momento que eles estavam passando, era o momento de parar. E essa canção, quando ela foi gravada, motivou pessoas, o Espírito Santo alcançou essas pessoas. E é muito gratificante. Eu não sei se tem pessoas aqui pensando em parar. Eu quero dar uma palavra para você de Deus aqui, nessa noite. Você não vai parar. O Espírito Santo diz para você nessa noite que você não vai parar. Deus tocou no coração do nosso líder Elias de declarar essa canção aqui nessa noite. E eu quero desejar uma palavra de vitória para a sua vida que está aqui nessa noite. E eu tenho certeza absoluta que enquanto você está adorando aqui, o Espírito Santo está visitando o seu lar, está visitando a sua família. Porque é muito difícil nós vir aqui para a casa de Deus e a nossa casa tem pessoas que precisam sentir a presença, tem pessoas que precisam ouvir de Deus. E tenha certeza de uma coisa, que você está aqui nessa noite não é em vão. Deus, Ele está visitando o seu lar, Deus está visitando a sua família, não importa a circunstância que você se encontra aqui hoje. O Espírito Santo está dizendo para você: você não vai parar. Eu quero que você declare uma salva de palmas para Ele nessa noite. E nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.
A gente tem um momento muito especial nessa noite, que é a apresentação de uma princesa. Ela já esteve para se apresentar aqui em outros momentos, mas virtude de alguma dificuldade na área da saúde, eles não puderam vir. Mas graças a Deus, hoje está tudo certo. E eu quero chamar aqui a Melissa Pereira de Souza. A Melissa está aí? Se a Melissa está aí, eu vou pedir para ela trazer os pais dela. O Ricardo Melo de Souza Pereira e a Sâmila Silva Pereira de Souza. Então, Melissa, traz os seus pais aqui. Isso. Aí traz a família também. Os avós, os tios, quem tiver por aí, vem junto. Isso, a família é muito importante nesse momento para caminhando junto. Isso, Melissa tá orientando a família, o caminho certo, está na igreja. Alegria ver essa família aqui. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Isso, a família toda bonita, vovó, titi, que coisa boa. Isso, bom vocês estarem aqui novamente. Outra vez e de novo. Para quem não sabe, essa é a família de membros da igreja a única que veio aqui 3 vezes. Vocês estão servindo de inspiração para outros casais aí, não é isso, Giovanni e Priscila? Não é isso, Caio e Rayana? Quem não tinha nenhum, agora está querendo ter um. Quem tinha um, agora está querendo ter 2. E quem tinha 2 já está pensando no terceiro. Isso não? Tá vendo, Ricardo e Samuel? Estou servindo de inspiração. Foi assim com o Enzo, com o Tomás, agora com a Melissa, linda. Graças a Deus por isso. Um momento especial que a gente tem aqui com a família. Essa família querida nossa, tanto tempo. Eu tive a alegria de fazer o casamento de vocês. Deus me deu essa honra. Apresentamos os filhos, né? O Enzo, o Tomás e agora a Melissa. A Melissa, ela é fruto de um Deus que opera milagres. Não é isso? Glórias a Deus, porque o nosso Deus tem cuidado da Melissa, tem cuidado de vocês. Eu estive lá visitando, eu e Joana fomos lá visitar essa família. É lindo ver que quando as dificuldades apertam, a família se une, a família ajuda, a família coopera. E isso não foi só com a Melissa, mas é sempre maravilhoso ver uma família unida, cuidando da família, nesse caso cuidando do bebê, cuidando das crianças, nos momentos de aperto. Louvado seja Deus por isso. Então, com muita alegria, a gente está aqui nesse momento, consagrando, dedicando a Melissa ao Senhor, porque na verdade ela pertence ao Senhor. E Deus dá responsabilidade aos pais de cuidar dos pequeninos, dos nossos filhos, que na verdade são dele. E a Melissa é do Senhor, amém? Melissa é do Senhor. A gente louva a Deus por isso. Antes de nós cantarmos, Lucas 2,40 diz assim: José e Maria levaram Jesus ao templo em Jerusalém para serem apresentados ao Senhor. E agora, desculpa, eu errei aqui. Lucas 2,40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Sim, o menino crescia, mas crescia como? Sozinho? Não. Ele aprendia sozinho? Não. A primeira responsabilidade era dos pais, de crescer no caminho do Senhor, de educar no caminho do Senhor. José e Maria fizeram o papel deles, de levar o menino Jesus para ser apresentado ao Senhor e educá-lo no caminho do Senhor. Quando voltaram para Nazaré, eles criaram Jesus. Mesmo sendo Jesus, era uma criança, era um menino. E os pais cumpriram o papel deles, José e Maria, de conduzir Jesus, o menino Jesus, no caminho do Senhor. E o texto diz que ele crescia e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. A nossa oração é que a graça de Deus esteja sobre a vida da Melissa, em nome de Jesus. A graça do Senhor acompanha a história da Melissa por todos os dias da sua vida. Então, por isso, nesse momento, a gente consagra, dedica a Melissa ao Senhor, a qual os pais dizem para Deus
que o Senhor tem toda a liberdade, toda a autoridade, para que possa fazer o que Ele quiser fazer na vida da Melissa, porque ela pertence ao Senhor. Louvado seja Deus. Então eu vou pedir agora que o Ministério de Louvor esteja cantando. Eu vou colocar minha máscara, a gente vai pegar no colo, a gente vai estar orando, abençoando a Melissa. Nós como igreja vamos abençoar a Melissa, orar por ela e dedicar ela ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Vou pedir que você fique de pé mais uma vez, por gentileza. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Vocês fiquem pertinho de mim. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Amado Deus, que alegria para nós, como igreja do Senhor, dedicar a vida da Melissa ao Senhor. Ela pertence a Ti. E o Senhor deu a responsabilidade, ó Deus, de Ricardo e Sâmila educarem e criarem a Melissa nos Teus caminhos. Nós, nesse momento, como Tua igreja, entregamos a Melissa ao Senhor, pedindo a Ti, ó Deus, pedindo ao Senhor que faça conforme o Teu querer, que abençoe a sua vida, cuide da sua história, lhe dê saúde, lhe dê crescimento em sabedoria da Tua palavra, conhecendo ao Senhor, vivendo na presença do Senhor. Nós abençoamos nesse momento a Melissa a Ti, dizendo que o Senhor tem toda a liberdade de fazer conforme for a Tua vontade na vida da Melissa, em nome de Jesus. Dê sabedoria ao Ricardo e a Sâmila para educar a Melissa nos Teus caminhos. Dê sabedoria ao Ricardo para que seja um pai presente e atuante na vida dela e seja uma referência, o Pai, do Pai Celestial na vida da Melissa. Abençoe a Sâmila, ó Deus, porque a mulher sábia edifica a sua casa. E ela seja, Pai, uma fonte de sabedoria para a sua filha e para os seus filhos, em nome de Jesus. Cuide dela, cuide dessa família. Nós, nesse momento, abençoamos essa família, crendo, Pai, que o Senhor conduzirá a vida e a história da Melissa para a honra e glória do Teu nome. Cuide dos avós, os pais e toda a família, Pai, que está envolvida na educação da Melissa. Nós oramos a Ti, ó Deus, com gratidão no coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a que Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão.
Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, glorificando a tua vida. Isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Temos uma lembrancinha para a Melissa. Ela já tem a Bíblia? Então ela vai ter a primeira Bíblia dela. Pode sentar, igreja, por gentileza. Então, além da Bíblia, olha só que quanta coisa bonita tem aqui. Coisa boa. Isso, Laurinha. Apresentei aí. Olha que coisa boa. Cadê a foto? Prepara aí. Ó, vira ali para tirar a foto, olha lá. Isso. Isso. E temos também o certificado do nosso Ministério Infantil. A Fabi é a nossa líder. O nosso desejo é que ela seja criada nos caminhos do Senhor, aprendendo no Ministério Infantil a palavra de Deus. Então recebe o certificado também de apresentação. Isso, tira a foto. Coisa bonita quando nossos filhos crescem na presença de Deus. Família, Deus abençoe vocês, viu? Cuidem bem da Melissa. Eu sei que vocês cuidam, mas cuidem mais ainda após esse casal. Ricardo e Samuel, Deus abençoe vocês e dê muita sabedoria a vocês para criar os seus filhos na presença do Senhor. Não é fácil não, né? Esse menino, né? Essas crianças não são fáceis não, mas é bênção, são bênçãos, graças a Deus. Deus abençoe vocês, obrigado família. Deus abençoe, desce devagarinho, devagarzinho, isso. As crianças agora podem ir para o ministério infantil, com calma. Obrigado. Isso. Alguém me disse que o pastor Moacir Júnior está aí. Levanta a mão, cadê ele? Pastor Moacir Júnior está aí? Pastor Moacir, que honra, prazer em recebê-lo aqui. No final está convidado para fazer a oração aqui no final do culto para abençoar a igreja, ok? É um prazer receber o pastor aqui, viu? Amigo nosso de muito tempo, foi para Guarulhos, fazendo a obra do Senhor naquele lugar. A hora da peneira. Lucas 22, versos 31 a 34. Abra a sua Bíblia, por gentileza. A hora da peneira. Lucas capítulo 22, versos 31 ao 34, por gentileza. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Acompanhe na sua versão, por gentileza. Amém, igreja? Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar, noutra versão fala cirandar, vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Noutra versão fala se converter. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Deus, obrigado por momentos tão especiais na vida da tua igreja. Obrigado porque hoje o Senhor se faz presente em nosso meio. Senão não teria sentido nós estarmos aqui, porque o culto é para o Senhor. Eu peço a Ti agora que nos abençoe, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração. Tenha misericórdia de nós. Molde o nosso caráter. Transforme a nossa vida. Nós carecemos, ó Pai, de Ti e cremos no poder da Tua palavra. Faça assim, ó Deus, conforme a Tua vontade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você sobre esses momentos de peneira que nós passamos. Momentos na vida que são muito difíceis para nós passarmos. Muito difíceis. Eu quero pensar com você, baseado nesse texto, na experiência de Pedro e principalmente naquilo que Jesus faz na vida de alguém, no caso de Pedro, que transforma, que muda, que faz um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura para servi-lo
com intensidade, porque o Senhor faz isso, apesar de nós, assim como foi o caso de Pedro também. E o momento da peneira, meus irmãos, o momento da peneira, meus amigos, na nossa vida, geralmente começa naquele momento onde nossas forças estão esgotadas, onde nossas forças foram sugadas. Momentos na nossa vida em que estamos exaustos por vários acontecimentos, vários episódios desagradáveis, imprevistos que aconteceram na nossa vida. Foram momentos difíceis. Mas é interessante que é justamente aí, justamente nesse momento, que Deus desenvolve a nossa fé, que Deus nos molda, que Deus nos levanta, nos capacita, que o Senhor fortalece os nossos músculos espirituais. E nós crescemos, e nós amadurecemos. E esses momentos são momentos difíceis para nós, mas momentos que o Senhor não desperdiça, tenha certeza disso. Os momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor não desperdiça, o Senhor não joga fora. E Ele tem o poder de transformar e mudar toda a história e nos fazer novas pessoas, servos fortes e agentes do reino dEle, corajosos, que fazem a obra dEle e vivem para a glória dEle. O Senhor faz isso com a gente. Esse processo, ele constrói em nós um novo caráter. Eu tenho certeza que se eu perguntasse para alguém aqui, poderia relatar, poderia dizer para mim: sim, pastor, eu passei por aquele momento difícil. Mas olha, eu venci, hoje eu sou uma pessoa melhor, porque havia algo no meu caráter que foi tratado justamente quando aquilo aconteceu na minha vida. Eu não enxergava aquilo que estava acontecendo, o que eu estava fazendo, como eu era. E o Senhor mudou, o Senhor tratou, mexeu dentro de mim e me fez uma pessoa melhor, um servo melhor, um cristão melhor. Esses momentos, esse processo que o Senhor conduz à nossa vida, nos leva a viver de uma nova maneira a nossa jornada de fé. Porque destrói em nós mazelas, e às vezes mazelas antigas. Gente com tantos anos talvez de igreja, mas que ainda traz consigo algumas mazelas antigas, coisas ruins, coisas difíceis da sua vida, e que não estava enxergando, talvez não queria enxergar. Talvez maus hábitos que nós tínhamos, tendências impróprias que não condizem com o caráter de Cristo, não condiziam com aquilo que nós deveríamos fazer, com aquilo que Deus quer que nós façamos. E esses momentos, exatamente nesses momentos, o Senhor nos trata, nos fortalece, nos molda. Sim, é verdade, infelizmente também, nesses momentos, justamente nesses momentos, algumas pessoas abandonam a fé. Algumas pessoas acabam indo para o lado da apostasia. Algumas pessoas, justamente nesses momentos em que aparece o cansaço, alguns acabam abandonando a fé, ficam pelo meio do caminho. Mas como é bom saber que tem pessoas que foram peneiradas, mas guardaram a sua fé. Aprendemos isso com o apóstolo Paulo no final da sua vida. Desenvolveram a sua fé, cresceram na fé, não abandonaram a fé e viram a presença de Deus o tempo todo na sua vida, na sua história, mesmo e talvez principalmente nos momentos mais difíceis. Justamente nesses momentos, esses momentos mais difíceis são os momentos em que os nossos músculos espirituais começam a se desenvolver. Nesses momentos mais difíceis, e o Senhor nos chama, e nós cantamos isso aqui agora há pouco, para não desistirmos, porque são esses momentos que os nossos músculos espirituais se desenvolvem, crescem. A pressão aumenta, a pressão é grande, parece que vai romper, parece que não vamos aguentar,
E aí a gente vê de uma forma maravilhosa, espantosa, grandiosa, o poder de Deus agindo em nosso favor e nos fortalecendo para continuarmos seguindo em frente. E isso é maravilhoso porque não desistimos. Eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu imagino que muita gente que está olhando aqui para mim agora, ouvindo essa palavra, e também pela internet, no momento que vê essa transmissão, pessoas que passaram por momentos difíceis, de peneira, de aperto, mas que permaneceram e viram o poder de Deus se manifestando na sua vida. Louvado seja Deus. E essa palavra eu desejo que, através dela, se você está passando por esse momento, ou se já passou, ou que talvez está prestes a iniciar, que você não desista, que você avance, e que você não cesse de se esforçar para continuar avançando. Meus amados, a peneiragem, ela não é opcional, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Ela vai chegar em algum momento. E gostaria que você, comigo, através do exemplo de Pedro, quando esse momento chegar, você se prostre na presença do Senhor. Você volte para a presença do Senhor. Volte para o lugar para o qual Ele te chamou. Você esteja fortalecido através da peneira que o Senhor permitiu para te moldar, para te tratar, para te levantar, para te abençoar, para que você confie mais em Jesus, confie mais na presença de Deus e não desista da sua caminhada espiritual. A oração certa sustenta a nossa fé na hora da peneira. Interessante que Pedro e os discípulos, olhando para esse texto, Pedro e os discípulos, eles tiveram 3 anos na presença de Jesus, aprendendo com Jesus, estando com o Mestre, e agora chegava a hora da prova. Jesus estava partindo. Jesus, ele seria crucificado, posteriormente seria morto. E agora é a hora da prova. Eles aprenderam aquilo que foi necessário aprender naqueles 3 anos, na presença de Jesus. Só que agora Jesus partiria. Jesus, fisicamente falando, sairia de cena. E teria um momento difícil agora que eles passariam. E no versículo 31, a palavra grega está no plural, porque Satanás pediu permissão a Deus para atormentar todos os discípulos. Todos os discípulos. Mas o versículo 32, a palavra grega está no singular, porque Jesus orou especificamente por Pedro. Jesus orou pela vida de Pedro. Na verdade, Jesus orou pelo restabelecimento de Pedro, antes mesmo dele cair, porque Jesus sabia o que iria acontecer. Jesus sabia que antes do galo cantar, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Jesus orou por ele, porque Jesus sabia muito bem o que iria acontecer. Pedro iria negá-lo. Mas por que justamente Pedro? Por que Jesus não disse isso a João? Não disse isso a Tiago? Por que exatamente Pedro? Meus amados, um dos pontos que nós podemos destacar aqui é que Pedro era o líder dos 12. Pedro era esse líder. E os danos são sempre muito maiores quando o líder cai. E um dos pontos que podemos destacar aqui tranquilamente, que Pedro era essa pessoa. E que a queda dele mexia não somente com ele, mas outras pessoas, os discípulos seriam afetados também. E Jesus fala: Simão, Simão, o diabo, ele quer atacar a todos, mas você é o alvo principal, Simão Pedro. Você é o alvo principal. Por isso que eu orei, principalmente por você,
Porque eu sei que o ataque maior vai ser sobre a sua vida. Você sofrerá uma pressão muito grande. Muito grande. Meus amados, por mais que sejamos cercados de pessoas, estejamos cercados de pessoas, amigos, irmãos, haverá um momento em que o foco do inferno vai ser você, vai ser eu. O momento da peneira vai ser para nós. Infelizmente, ou felizmente, isso é verdade. Há momentos que são direcionados para nós. As setas do inferno estão voltadas para nós. Não é para quem está na minha direita nem na minha esquerda, é para mim. Eu sei o que eu estou falando. Eu acredito que muita gente aqui sabe disso também. Ataques pesados para querer nos destruir. Mas graças a Deus, Jesus intercede por nós. Amém, igreja? Ele intercede por nós. E aqui Jesus está dizendo para Pedro e os discípulos que Satanás pediu a eles para ser peneirado. Pediu a Deus para que fossem peneirados. Como a peneira do trigo, a peneira que separa o grão do trigo do joio, das palhas. Era nesse sentido, nesse contexto que Jesus falava, separa daquilo que não serve. Separa o trigo do joio, da palha, daquilo que não serve. Porque nos tempos bíblicos, o fazendeiro usava a peneira para fazer essa separação. Ele balançava a peneira, ele jogava para o alto, ele soprava para as palhas saírem. Ele tirava o joio e ficava somente com o trigo. Porque o que servia era o trigo. O que prestava era o trigo. E o diabo queria mexer com os servos de Deus. O diabo queria mexer com os discípulos. O diabo queria pegar Pedro e esmiuçar, esmigalhar, misturar, colocar Simão Pedro numa situação difícil, para que ele fosse destruído na peneira de Satanás. Que o diabo queria destruir a vida dele, de forma que o joio, a palha, ficasse misturado e sufocasse o trigo. Isso acontece com todo servo de Deus, com todo aquele que serve ao Senhor verdadeiramente. Isso vai acontecer em algum momento na vida do servo de Deus. Simão Pedro estava correndo muito perigo. Ele não tinha noção disso, mas ele estava correndo muito perigo. Por quê? Porque ele não via o perigo. E esse é o perigo, quando nós não vemos o perigo e achamos que está tudo bem. Quando nós não temos noção do perigo e achamos que está tudo certo, inocentes na história. E o Espírito Santo nos alerta: isso é perigoso, cuidado com isso. Isso pode prejudicar, isso pode acabar com a sua vida, pode acabar com o seu ministério, pode acabar com a sua família. Cuidado com isso. É interessante que Jesus fala para Pedro 2 vezes, alertando que a situação era séria. Não é assim que você fala com seu filho? Eu lembro quando a minha mãe falava comigo: Davi, Davi, o chinelo está ali atrás da porta, tu abre o teu olho, moleque. Não é assim que você fala com seu filho? Filhinho, filhinho, fulano, fulano. Preste atenção, olha o que papai falou, olha o que mamãe falou. Você vai estar lembrando que seu pai e sua mãe falaram com você no passado. Quando fala 2 vezes, é porque é algo ruim. Se você seguir por esse caminho, se você desobedecer, vai dar ruim para você. Jesus, ele nos admoesta para o nosso bem. Ele chama a atenção, nos alerta para o nosso bem. E quantas vezes ouvimos Deus falando ao nosso coração: fulano, fulano, meu filho. Aí eu boto meu nome: Davi, Davi. Porque ele admoesta, porque ele quer o meu bem, ele quer o seu bem. E a gente ouve a voz de Deus falando no nosso coração. Cuidado com isso. Interessante que, inicialmente, esse texto deixa bem claro
quero destacar esse ponto também, o quanto que Satanás ele é limitado. Porque às vezes tem crente dando mais poder a Satanás do que ele tem. Tem gente temendo mais a Satanás do que o temor ao Senhor. Infelizmente. Entenda, e nesse texto você vê isso também, que o poder de Satanás é limitado. Ele pede permissão para tocar em Pedro. Pede permissão a Deus. Porque o diabo ele só vai até onde Deus permitir. Quem está no comando é Deus, não é o inimigo. Ele só vai até onde Deus permitir. Na história de Jó, ele pediu autorização a Deus para tocar na vida de Jó. Você conhece a história, imagino que a maioria conhece a história de Jó. Ele pediu permissão a Deus para tocar em Jó. E aqui ele pede autorização a Deus para tocar na vida de Pedro e dos discípulos. O diabo não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente. São atributos exclusivos de Deus. Exclusivo de Deus. Então não tenha medo de Satanás, crente. Bota o joelho no chão, ora. Busca a presença de Deus, que o nosso Deus Todo-Poderoso é Ele que tem o poder, o domínio sobre todas as coisas. Deus permitiu Satanás tocar na vida de Jó e na vida de Pedro, porque Deus sabia o resultado final dessa prova. O diabo não vê o que vai acontecer lá na frente. Ele acha que vai ganhar. Mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Só Deus é onisciente. Só Ele sabe de todas as coisas. Ainda que a gente não entenda, porque Deus permite alguns ataques de Satanás sobre nós, o Senhor sabe o final da história, meu irmão. Ele sabe o final da história. É por isso que em Romanos 8, 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Pedro amava, Jó amava a Deus. Eu amo a Deus. Eu creio que você também ama a Deus. Deus conhece o final da história. E sabe que nós seremos vencedores em Cristo Jesus e Satanás será derrotado em nome de Jesus. Amém, igreja? Está passando um momento de peneira? Está enxergando só até aqui? O diabo também não enxerga o final da história, não. Só Deus sabe o final da história. Ele só quer que você confie nele. O momento de peneira é para confiar no Senhor. Fique confiante nele. Fique firme nele. Fique firme com a sua fé nele, que o final da história ele conhece. E a vitória é nossa em nome de Jesus. E Jesus encoraja os discípulos, dizendo que havia orado por eles para que a fé deles não desfalecesse mediante tudo que aconteceu. E Jesus orou por Pedro, intercedeu por eles, porque Jesus intercede pelos seus filhos, intercede pelos seus servos. Interessante que aqui não diz que Jesus orou para que as tentativas de Satanás fossem frustradas. Não foi a oração que Jesus fez. Eu não estou dizendo que você não possa fazer essa oração. Também a Bíblia não está dizendo que você não possa fazer essa oração. Mas Jesus, ele não orou dessa forma. Ele orou para que a fé de Pedro e dos discípulos não desfalecesse. Essa foi a oração de Jesus. Então, era para passar pela peneira. Jesus sabia que ele iria negar, que ele iria chorar amargamente. Porque Pedro tinha questões dentro do seu coração que precisavam ser tratadas. O homem Pedro precisava ser tratado por Deus. Coisas maravilhosas iriam acontecer. Jesus sabia disso, o diabo não. E Deus permitiu que isso acontecesse. Jesus orou para que a fé dele não esmorecesse nesse momento de peneira. Quando as coisas apertam para o nosso lado, nós até oramos para que os planos de Satanás sejam frustrados. Mas dificilmente oramos para que a nossa fé seja fortalecida quando estamos sendo atacados pelas trevas. E talvez você esteja passando por um momento de peneira, esteja fazendo a oração errada. Se Deus permitiu, é porque Deus tem um propósito maior na sua vida. Se Deus permitiu, e pode ser realmente um ataque do inferno, como foi o caso de Pedro, peneira do diabo,
Se Deus permitiu, é porque Ele tem algo a tratar na sua vida. Você é filho dEle. Você é servo dEle. E tenha certeza que Deus tem propósitos maiores para você. Muito maiores. Então, talvez seja a hora de você mudar a sua oração. Você já orou para que Deus não deixasse isso acontecer? Deus deixou. Você orou para que Deus não permitisse isso? Deus permitiu. Então faça a oração certa agora, a partir desse momento. Senhor, fortaleça a minha fé. Me faça um cristão mais forte, um servo de Deus mais forte. Uma serva de Deus mais forte, que tem mais ira ainda do inferno. Que vai pregar ainda com mais intrepidez, com mais ousadia a palavra de Deus. Que vai dar mais testemunho desse poder maravilhoso do Evangelho. Porque eu sei que o dono da minha vida não é o diabo, é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. E se Deus permitiu, Ele tem propósitos eternos na minha vida. Está moldando o meu caráter, trabalhando na minha vida e me fazendo alguém melhor para a glória dEle. Devemos aprender a fazer a oração certa. Somos muito propensos a fazer a oração errada na hora do aperto, na hora da peneira. Quantas vezes fazemos a oração errada e o nosso sofrimento aumenta mais ainda. Por isso, devemos aprender a falar com o Senhor o seguinte: Senhor, eu estou fazendo a oração certa? Se não, me perdoe e me ajude. Me mostre como eu devo orar. O que eu devo fazer? Como eu devo falar contigo? Porque eu não queria que isso acontecesse. É uma coisa ruim demais. É horrível. Isso suga as minhas forças. Mas se o Senhor permitiu, o Senhor tem um propósito. O Senhor não desperdiça isso. Então quero te glorificar em todo momento. Você não vai parar. Como diz o cântico que nós fizemos, que nós cantamos. Eu não vou parar, Senhor. Eu vou continuar, porque o Senhor tem um propósito maior nesse negócio. E eu quero fazer a oração certa. Do que a gente aprenda a fazer a oração certa na hora da peneira, na hora do aperto. Senhor, sustenta a minha fé. Senhor, fortaleça a minha vida enquanto estou sendo peneirado. Está muito difícil, Senhor, esse momento de ciranda do inferno na minha vida. Esse momento de tormento, de ataque do inferno na minha vida. Mas eu sei que o Senhor é comigo, portanto não deixe a minha fé desfalecer, Senhor. E Deus fortalece. E Deus trata. E Deus muda. Concluímos então que a nossa fé pode desfalecer, sim. Pode desfalecer. Porque várias pessoas, infelizmente, ficaram pelo meio do caminho. Porque realmente pode desfalecer. São feitas orações erradas. Não cria dependência de Deus na hora do aperto, na hora da peneira. E infelizmente, algumas pessoas fraquejam. Algumas pessoas acabam não continuando o seu ministério, não continuando com a sua família, não continuando aquela coisa tão bonita que estava acontecendo na sua vida, porque simplesmente não confiaram o suficiente a Jesus na hora da peneira, que fizeram a oração errada. E é necessário que tenhamos esse tempo com o Senhor, na dependência dEle, crendo que Ele é conosco e crendo que Ele sabe a hora certa de parar, porque é Ele que decide. Mas cabe a nós confiarmos no Senhor e deixarmos Ele conduzir esses momentos difíceis da nossa vida também. Deus só permite acontecer, meus irmãos, até um certo ponto. E talvez seja até tirar a última lágrima dos nossos olhos. Talvez seja aquele momento de tirar o último resquício de força que a gente tem. Para quê? Para que a nossa fé cresça. Para que a nossa santidade cresça. Para que a nossa intimidade com Ele cresça. Para que sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus. E Ele faz isso com a gente. Não fuja do seu momento de peneira.
Não reclame nos seus momentos mais difíceis. Glorifique a Deus. Dependa de Deus. Faça a oração certa. Isso vai ter um fim, tenha certeza disso. E você vai sair muito melhor quando chegar do outro lado. É na fraqueza, meus irmãos. É na fraqueza que temos que reconhecer e crer que o Senhor opera em nós uma força que não nos pertence. Uma força que não é humana, mas uma força que vem de Deus. E a sua fé só vai chegar a um nível mais alto se passar por isso. Porque se você não passar por isso, não vai ser alguém melhor, assim como Deus quer que seja. Então é necessário que passe por esse momento, porque Deus permitiu, senão Ele não permitiria, mas Ele permitiu. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Haverá oração que você não vai saber nem a palavra que você precisa colocar para Deus. Mas o Espírito intercede por nós, porque a linguagem da alma só Deus sabe, só Deus conhece. O Espírito intercede por nós e nos fortalece. É uma força que não vem de você. Não traga a glória para si, não vem de nós. Essa força para sustentar na hora da peneira vem de Deus e somente de Deus. Porque é na fraqueza que a gente reconhece que Deus continua operando em nossa vida e nos sustentando. É o Espírito de Deus intercedendo por nós e gemendo em nosso favor. E se a sua fé permanecer no rumo certo, Ele vai te dar um estágio muito maior de intimidade com Ele, de vida com Ele, com coisas tremendas acontecendo na sua vida e através de você. Vai acontecer com você tanta coisa maravilhosa e com outros também através de você, porque você está no estágio maior de fé, passou pelo momento de peneira, confiou em Jesus, sabia que Ele estava no controle, por mais difícil que fosse aquele momento, reconheceu pela fé, creu que Ele estava no controle e que você se tornará uma pessoa muito melhor para a glória dEle e vai abençoar outros também. E é isso que eu quero falar agora no segundo ponto. A oração certa irá abençoar o outro após o nosso momento de peneira. No verso 32, o texto diz: quando voltar para mim, talvez na tua versão, quando te converteres, e converter aqui não significa conversão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas convergir e voltar para a presença arrependido, quebrantado, de um erro que cometeu, e foi isso que Pedro fez. Quando você se converter, nesse sentido original aqui, no grego, é o sentido de reviravolta. Fortaleça os seus irmãos. E é impressionante como, quando a gente entende que quando passamos por momentos de peneira na nossa vida, e depois voltamos para o caminho certo, o Senhor nos molda o nosso caráter, molda a nossa vida, nos faz servos melhores. O Senhor nos usa para abençoar outras pessoas para a glória dEle. Quando as coisas acabam, quando a tempestade passa, vai lá e anima outro. Ouviu, Pedro? Anima os outros. Dá uma força para os outros. Ore pelos outros. Ajude os outros a se levantarem, porque você conhece essa dor. Você sabe o que é isso e agora você tem condições de ajudar outras pessoas. Porque quem já passou antes por uma estrada que era desconhecida, agora não é mais, vai ajudar aquele que vai passar por essa estrada desconhecida. Quem já teve, por exemplo, uma enfermidade muito grave, vai ter condições muito melhores de ajudar aquele que está passando agora. Ele vai dizer: eu já passei por isso, e o caminho que eu usei foi esse. Olha, vale a pena, é o caminho certo. Então a gente tem muito mais condições de ajudar alguém que está passando por algo que nós já passamos também. E um dos propósitos que Deus tem para a gente, como servos de Deus, é também esse, meus irmãos. Aquilo que o Senhor nos dá não é para ficar retido dentro de nós. E ainda que seja através de experiências terríveis, difíceis, momentos de peneira, é muitas vezes para abençoar a vida de alguém que vai precisar em algum momento, que Deus sabe e a gente não sabe. E Deus vai nos usar tremendamente para sustentar alguém, para ajudar alguém, para fortalecer alguém, porque agora era o novo Pedro.
Agora era um outro Pedro. E ele foi quem foi, porque também passou pelo que passou. E Jesus sabia que ele precisava passar. A peneira produz resultados e frutos de longo prazo. Então vamos passar pela peneira sim, mas não é algo somente para nós, é para transbordar. É para alcançar outras pessoas, para abençoar outras pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faz quando as coisas não acontecem conforme você planejou? Qual é a sua ação? Qual é a sua reação? Se você reagir firme ao tempo de peneira, ainda que possa se sentir frustrado, isolado, ou até com raiva muitas vezes, persistindo na fé, você vai ter uma boa colheita. Você crê nisso? Amém, igreja? Você vai ter uma boa colheita. No tempo de Deus, você terá uma boa colheita. Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Deus é maravilhoso, Ele não desperdiça esses momentos nossos. E não é só para nós, molda o nosso caráter, molda a nossa vida e nos usa para que outros também sejam moldados, sejam tratados, sejam abençoados, sejam fortalecidos. A pessoa peneirada é alguém que foi testado, foi moído, foi esmagado por algumas situações, mas sobreviveu pela fé, sobreviveu, amadureceu, sobreviveu o processo, passou confiando no Senhor, passou pelo processo de peneiragem e saiu muito melhor do outro lado para ajudar o outro. Então tem algo mais na sua vida, se você já passou por isso. Tem algo mais que Deus quer fazer através das experiências que Ele te deu, sejam elas boas ou ruins. Tem algo mais que Deus quer fazer em você, e nesse caso através de você, para abençoar a vida de outras pessoas. Tem algo mais. Davi foi treinado dentro da caverna, no deserto. Se tornou o maior rei de Israel. José foi treinado na prisão, no Egito. Se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Moisés foi humilhado como pastor de ovelhas. Libertou 2 milhões de pessoas da escravidão. Saíram muito melhores do outro lado. Muito melhores do outro lado. E abençoaram multidões. E abençoaram multidões. Deus quer abençoar pessoas em algum momento na sua história, através dessa experiência que está te dando talvez hoje. Mas pastor, está tão difícil. Está doendo pra caramba. Deus tem algo maior para você e para a vida de alguém que você nem sabe quem é, nem quando será, mas que Ele vai te usar em nome de Jesus para a glória dEle. Tempo de peneira é tempo de crescimento, aprendizado, de sermos abençoados no momento mais difícil, nesses momentos mais difíceis da nossa vida, mas que de alguma forma se transformará em bênção na vida de alguém. Então, meus amados, assim como esses e outros personagens bíblicos, quando você enfrentar a peneira, não retalhe, não se rebele, não debande, não fuja, não saia numa debandada reclamando, se rebelando, mas glorifique a Deus, confie em Jesus. Isso vai terminar, isso vai passar e você será alguém muito melhor. Decida se esforçar. Eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Eu vou lutar, aumentar o meu músculo da fé nesse processo, porque isso vai ter um fim. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou amar mais ainda a Deus, amar as pessoas e ser um servo melhor do Senhor, fazendo a obra de Deus da maneira que eu não fazia antes. Porque Pedro agora é outra pessoa, não é mais aquele outro, aquele de antes. Agora é outro Pedro, mas precisou passar por esse momento de peneira. Então faça a oração certa. Senhor, sustenta e fortaleça a fé do meu irmão, enquanto ele está sendo peneirado, atormentado pelo inimigo. Não deixa a fé dele desfalecer. A gente passa a fazer a oração certa pelos outros também, porque você saiu melhor do outro lado. Decida sair melhor do outro lado, é uma decisão. Decida. E aí você vai fazer orações certas pelos outros também,
Porque talvez a oração que você faz por alguém, e não está errado você pedir para Deus não deixar acontecer aquilo, você viu que está acontecendo, Deus permitiu, então possa fazer a oração certa por ele também, não só por você, quando você passou. Ore por ele, pela oração, faça a oração certa. Senhor, fortaleça o meu irmão nesse momento de peneira que ele está passando. O diabo está querendo envergonhar ele, está moendo o meu amigo, está moendo o meu irmão, mas eu sei que o Senhor tem o controle da vida dele na palma das tuas mãos. Senhor, ajude ele, fortaleça ele para que ele não se rebele, para que ele não pague com a mesma moeda. Fortaleça ele, Senhor, para que ele haja como o Senhor quer que ele haja. Ele confie em Ti e sai alguém muito melhor do outro lado, porque eu consegui isso, porque eu criei no Senhor, confiei no Senhor. O Senhor me fez uma pessoa melhor. Eu chorei amargamente, e o Senhor não desperdiçou as minhas lágrimas. Eu peço ao Senhor que também não desperdice as lágrimas do meu irmão, da minha irmã, que está passando por esse momento dificílimo. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor fortaleça enquanto isso durar, que só o Senhor sabe quando vai terminar. E você deve saber de alguém que está passando por um momento de peneira. Gente que você ama, talvez, bem próxima. Já orou? Fez a oração certa por ele? Se não, passe a orar dessa maneira. Senhor, fortaleça a minha irmã. Fortaleça o meu irmão. Ajude ele a passar nessa prova. Ajude ele a passar por esse momento que ele está sendo moído, esmagado, estraçalhado. Mas ele está nas mãos do Senhor. Ele não está na mão do diabo. Ele é do Senhor, ele pertence ao Senhor. E assim como um dia o Senhor cuidou de mim, me fez uma pessoa melhor, me fez chegar na outra margem, no outro lado, o Senhor também faça isso em nome de Jesus na vida dele, na vida dela. Uma igreja que tem realmente Jesus como seu Senhor é uma igreja que foi peneirada, que foi aprovada, que não desiste fácil nas suas lutas, mas que busca um amadurecimento no Senhor, sabendo que o Senhor controla todas as coisas. É muito diferente quando uma igreja do Senhor, quando uma igreja de Cristo, ela é peneirada por Deus. Deus permite uma peneira nela. Igreja peneirada, testada, lapidada, é uma igreja que tem bolha na mão, que mete a mão na massa, que trabalha, que não desiste diante dos ataques na sua vida, na vida da igreja, que não se entrega fácil, que não tem medo da morte, mas que ora, confia em Deus. A minha igreja, a minha vida está na presença de Jesus, nas mãos de Jesus. Eu vou continuar orando, confiando em Jesus. Eu não vou me rebelar, eu não vou chutar o balde. Eu vou fazer a oração certa. Essa é a igreja já calejada, que tem calo na mão, tem calo no joelho, porque busca a presença do Senhor em oração. Trabalha, não cessa de trabalhar. Está difícil, teria 1000 desculpas para não se envolver nos ministérios da igreja, mas não desiste. Passa pela peneira, glorifica a Deus, louva a Deus, o barco não afunda. Uma igreja peneirada é uma igreja que exerce influência. Um cristão peneirado é um cristão influente, porque passou por esses momentos terríveis, chegou do outro lado. É uma pessoa que dá bom testemunho, bom exemplo de fé. Não desiste, influencia pessoas, influencia gerações, porque é alguém realmente confiante no Senhor, influenciando pessoas. 1 Pedro 4,12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não estranhe isso. Crente não tem que estranhar isso. Aqueles que sobreviveram à peneiragem terão muito maior influência do que aqueles que ainda não passaram pela peneira, mas muito maior. Cristãos não peneirados, pouca influência. Cristãos peneirados, muita influência. Aqueles que passaram por momentos dificílimos, mas continuaram glorificando a Deus, confiando em Jesus, esses geram uma influência muito maior, tem uma influência muito maior na vida das pessoas.
Deus usa muito mais, porque não abandonou a fé, não desistiu de confiar em Jesus, não ficou murmurando, não ficou lamentando, mas confiou no Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Confiou em Jesus e passou e venceu, influencia pessoas. Deus não usará alguém poderosamente sem que antes o quebre profundamente. Deus vai te quebrar para poder te usar poderosamente. Alguns se assustam com isso. Somos humanos, mas somos homens e mulheres de fé e Deus nos chama para confiar nele, porque ele vai nos quebrar, mas depois vai usar poderosamente para a glória do nome dele. Amém, igreja? Deixa ele quebrar, ele está no controle. O diabo pensa que está no controle, não está. A sua vida está na mão de Deus. Pedro precisava ser quebrado. Aquele líder dos 12 precisava ser quebrado, para que viesse a ser quem foi, o grande Pedro. Pedro foi ferido profundamente, foi quebrado, quebrantado, até que voltasse arrependido e fosse tremendamente usado por Deus. O sofrimento na vida do servo é uma confirmação do seu ministério. Às vezes você não entende porque está sofrendo, está passando por isso. Entenda que muitas vezes, alguns sofrimentos que a gente passa, Deus está confirmando o chamado dele na nossa vida. Ele está confirmando o chamado dele, aquilo que ele falou para você. Você achou que fosse status. Que legal, que bom, que bênção. Está te moendo, te quebrando, porque está confirmando o chamado dele na sua vida. Somente os homens consagrados que passaram pelo processo de peneiragem entendem que a dor e o sofrimento fazem da sua vida santa. Nesse mundo pecaminoso, hostil, sabem que estão sendo fortalecidos no Senhor no seu momento mais difícil. Só quem confia em Jesus, quem sabe que o Senhor está na sua vida, na direção da sua vida, nesse mundo tão hostil, tão cruel, sabe que todo esse sofrimento é confirmação daquilo que Deus falou no coração dele. O que você está passando? Esse momento de peneira, Deus está confirmando aquilo que ele falou no seu coração, o seu chamado, o seu ministério, a sua vida. Concluindo, Jesus passou pela peneira do diabo de forma impecável. Jesus não pecou. Infelizmente, nos momentos de peneira, às vezes nós acabamos pecando, não confiando em Deus, não entendendo que Deus está no controle de tudo, e a gente começa a reclamar, murmurar, chutar o balde, se rebelar. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente siga o exemplo de Jesus. Jesus foi impecável, Jesus foi moído, esmagado, esfacelado, mas em nenhum momento ele pecou, ele venceu. Hebreus 4,15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Por isso ele tem toda a autoridade para te proteger quando você estiver passando pelo momento de peneira. Ele tem autoridade para que proteja a mim e a você nos nossos piores momentos. Se você está passando por esse momento de peneira, crê que Jesus está te protegendo, porque Ele tem autoridade para isso. O único que tem autoridade para isso, porque quando Ele foi pressionado, esmagado, moído, Ele não pecou. Passou por tudo que Ele sabia que precisava passar de maneira impecável, porque o Pai não afastou esse cálice dele, Ele sabia que precisava passar por isso, porque o Pai permitiu, porque tinha que acontecer. E algumas coisas na minha e na sua vida também precisam acontecer, mas crendo que o Senhor está nos protegendo. 1 Coríntios 10:13.
Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possa suportar. Isso é promessa, meus irmãos. É a palavra de Deus. Ele vai dar o escape para que você possa suportar. O diabo quer a nossa vida, mas Jesus tem o direito pela nossa vida. O diabo não tem esse direito. Ele não merece a nossa vida, porque ele não fez nada em nosso favor. Pelo contrário, João 10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele não merece nada na sua vida. Mas o Senhor Jesus merece, porque ele pagou os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados, rasgou a dívida que era nossa, aquilo que era contra nós. Ele é o nosso grande intercessor. Ele merece a sua vida. Ele merece a minha vida. Ainda que a gente não mereça, Ele nos merece. Ele nos ama, nos fortalece, porque Ele pagou o preço por nós. O alto preço por nós. Não foi o diabo. Está sendo peneirado? Quem está no controle de sua vida é Deus. O inferno está te atacando, ele só vai até onde Deus permitir. Estão falando injustiça de você, querendo te derrubar, só vai até onde Deus permitir. O diabo é uma coleira nas mãos de Deus, igual Martim Lutero falou. É um cachorro na coleira, nas mãos de Deus. Hebreus 7, 24 e 25, terminando essa palavra. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus sempre está intercedendo pelos seus, intercedendo por você, intercedendo por mim. Jesus está intercedendo junto ao Pai para que você passe por essa prova. Passe por esse momento de peneira. E você vai chegar do outro lado muito mais forte para a glória dele. Deixa eu orar com você.